provar o segredo da eletroquímica. Eu nunca vou trair os meus amigos. É um segredo que vale a pena morrer por ele. Por Deus, me perdoe. Vá até a torre de Heaven's Feathers e descubra o segredo da eletroquímica. Obrigado. A eletroquímica é um ramo da química que estuda reações químicas que ocorrem em uma solução, envolvendo um condutor, um metal ou um semicondutor, e um condutor iônico, o eletrólito, envolvendo trocas de elétrons entre o eletrodo e o eletrólito. Este campo científico abrange todos os processos químicos que envolvam transferência de elétrons entre substâncias, logo a transformação de energia química em energia elétrica. Quando tal processo ocorre produzindo transferência de elétrons, produzindo espontaneamente corrente elétrica quando ligado a um circuito elétrico, ou produzindo diferença de potencial entre dois polos, é chamado de pilha ou bateria, que muitas vezes é formada de diversas células. Quando tal processo é proporcionado, induzido pela ação de uma corrente elétrica de uma fonte externa, este processo é denominado de eletrólise. Oh, meu Deus, doutor, o senhor é muito inteligente. Não é para tanto. Professor Langdon, qual a história da eletroquímica? Um pouco de história agora, claro. A primeira pilha eletroquímica foi criada em 1800 por Alessandro Volta, que utilizou discos chamados de eletrodos, alternados de cobre e zinco, separados por algodão embebido em solução salina. Quantos materiais? O nome pilha advém da sobreposição dos diversos discos de metal e algodão. John Frederick Daniel, em 1836, construiu uma pilha com eletrodos de cobre e zinco, mas cada eletrodo ficava em uma célula individual, possuindo um tubo chamado de ponte salina, que ligava as duas cubas, aumentando sua eficiência. Esse tipo de dispositivo passou a ser chamado de pilha de Daniel. Oh, meu Deus, professor! Que maravilha! Professor, eu tenho mais uma pergunta. O que é ânodo e cátodo? Ânodo, eletrodo para onde se dirigem os ânions, ou alternativamente, onde se formam cátions. Nesse eletrodo, sempre ocorre corrosão, com consequente perda de massa, e sempre ocorre oxidação dos ânions, ou, alternativamente, a formação dos cátions, a partir do metal de eletrodo. Quando então, tem-se também uma oxidação. Mas, professor, eu não entendo. Essa menina pergunta demais, mas não consigo entender nada. O cátodo, me explique, por favor. Você não entendeu sobre o cátodo? Claro. Professor. Cátodo, eletrodo para onde se dirigem os cátions. Nesse eletrodo, ocorre sempre depósito e também redução dos cátions. Muito obrigado. Dúvidas esclarecidas por enquanto, eu tenho que ir. Depois continuaremos. Obrigado, professor. Obrigado. Realmente, professor, eu mesmo com meus anos de experiência não só conhecia aquilo sobre ânodos e cátodos. Foi muito bom. Realmente foi muito interessante. Rapa fora, Godinhos. Rapa fora, velho. Boa noite, professor Langdon. Boa noite. Professor Langdon, aconteceu uma coisa. Eu acho que isso é de interesse do senhor. Diga-me então. O senhor conhece o professor Sanier? O conheço. Tive um encontro com ele recentemente. Você teve um encontro com ele? Bem, professor Langdon, já que você teve um encontro com ele, eu gostaria que você visse essas fotos. Mostre-me. Tendo em vista que o senhor é o perito em eletroquímica, imagino que o senhor entenda o que são essas imagens. Claro, entendo perfeitamente. Você viu que ele está morto? Pude perceber. Que frio. Vamos embora. Não ria, doutor Langdon. Vamos embora. Me siga até o Louvre. Claro, policial. Estou de olho em você. Ok. Então, Silas, fez o trabalho que eu mandei para você. Como determinaremos uma reação de oxirredução? Investigando o priorato, mestre, eu descobri que podemos fazer isso mantendo-nos informados sobre o número de oxidação de todos os elementos envolvidos na reação. Este procedimento nos diz quais elementos variam o estudo de oxidação. Por exemplo, a reação nessa equação pode ser escrita. Naquela equação. Escrevendo o número de oxidação de cada elemento acima ou abaixo da equação.
podemos ver as variações de estado de oxidação que ocorrem. O estado de oxidação de Zn varia de 0 para mais Z, e o estado de oxidação de H varia de mais 1 para 0. Como esperava. Nas reações dessa equação ocorre uma evidente transferência de elétrons. Eu matei para saber disso. O zinco perde elétrons à medida que Zn é convertido em Zn elevado a 2 mais Aq. Como? E o hidrogênio ganha elétrons à proporção que H se transforma em H2. Oh, meu Deus. Em outras reações de estado de oxidação variam, mas não podemos dizer que alguma substância literalmente ganhou ou perdeu elétrons. Por que não, Silas? O hidrogênio foi oxidado do estado de oxidação de 0 a mais 1, e o oxigênio foi reduzido no estado de oxidação 0 ao menos 2. Consequentemente, essa equação que você vai ver é uma reação de oxirredução. Entretanto, a água não é uma substância única, de forma que não existe transferência completa de elétrons do hidrogênio para o oxigênio conforme a água é formada. Usar os elementos de oxidação é uma forma conveniente de fazer uma contabilidade. Mas, mestre, você geralmente não deve igualar o estado de oxidação de um átomo à sua carga real em composto químico. Ainda bem que fui avisado. Isso. Em qualquer reação redox, tanto a oxidação quanto a redução devem ocorrer. Em outras palavras, se uma substância for oxidada, a outra deverá ser reduzida. A substância que torna possível que uma outra seja oxidada é chamada agente oxidante ou oxidante. O agente oxidante remove elétrons de outra substância, adquirindo-os para si mesmo. Portanto, o agente oxidante é reduzido. Analogamente, um agente redutor ou um redutor é uma substância que fornece elétrons, fazendo assim com que outra substância seja reduzida. Para descobrir mais, eu preciso investigar, mestre. Silas, meu bom menino Silas. Deixa-me beijar sua mão, mestre. Ok, agora eu vou usar minha técnica de desaparecer. Mas Silas, volte aqui, Silas, por favor. O que foi, mestre? Como você fez aparecer aquelas equações daquela forma? Isso explicarei mais adiante, mestre. Silas, meu bom menino Silas, bem, meu irmão. Até, mestre. Enfim, nem Robert Langdon, nem o professor Sanier e nem o Piorado ficará em meu caminho. Boa noite, Sr. Langdon. Meu irmão deve ter trazido o senhor aqui. Olá, policial. Nossa, vocês são muito parecidos. Que coisa. Todos dizem isso. Venha comigo. Espere, mas... Tudo bem, vamos. O senhor parece nervoso, Sr. Langdon. Não, é porque duas pessoas parecidas assim é meio estranho. Mas não ligue pra isso. Vamos. Em que posso ser hoje, policial? Siga-me. Apenas. Cara estranho. Hã? Então o senhor é especialista em eletroquímica? Sim, senhor. Eu me formei na Universidade de Cambridge. Mas eu não sei muito bem porque eu posso ser útil. Eu mal conheci o professor. O senhor vai entender porque o senhor pode ser útil, Sr. Langdon. Apenas siga-me, por favor. Ok, policial. Você não tem problemas com elevadores, tem? Eu preferi ir pela escada. Dane-se. Vamos pelo elevador. Tudo bem. Venha. Calma. Tá calor, né? Como? Tá calor, né? Sim, eu não gosto muito de ambientes fechados. Por quê? Eu não gostaria de falar sobre isso. Suspeito, Sr. Langdon. Suspeito. Ei, mas o que está acontecendo aqui? Cala a boca. Chegamos no andar. Vamos? Ok. Este é o corpo, Sr. Langdon. Meu Deus, que horrível. Mas, nossa, o que é isso no corpo dele? Todos esses dados dizem respeito ao balanceamento de equações de oxirredução. Mas quem? Como? Quem faria isso assim com ele? Você parece nervoso, Sr. Langdon. Pasme você.
Quem fez isso no corpo dele foi ele mesmo. Ele mesmo? Sim. Mas como? Não entendo. Sr. Langdon, quem pergunta aqui sou eu. Me responda esse negócio de redução, equação. Não entendi direito. Me explique. Eu não gosto do seu tom policial, mas tudo bem. Hã? Quando balanceamos uma equação química, devemos obedecer à lei da conservação de massa. A quantidade de cada elemento deve ser a mesma em ambos os lados da equação. À medida que balanceamos as reações de oxirredução, existe uma exigência adicional. Os elétrons recebidos e doados devem estar balanceados. Em outras palavras, se uma substância perde determinado número de elétrons durante uma reação, a outra tem de ganhar exatamente o mesmo número de elétrons. Em muitas reações químicas simples, como a da equação que está nesse cadáver, Posso vê-la? o balanceamento dos elétrons é manipulado automaticamente. Podemos balancear a equação sem considerar explicitamente a transferência de elétrons. Entretanto, muitas reações redox são mais complexas que a da equação citada e não podem ser balanceadas facilmente sem se levar em conta o número de elétrons dados e recebidos no curso da reação. Me espere aqui. Quem manda aqui sou eu. Vou ver umas coisas. Não saia. Eu estou colado em você, Sr. Langdon. Nossa, que estranho. Nossa, que estranho. Esse senhor morrer desse jeito, todas essas equações em seu corpo, e o tom daquele policial comigo. Algo aqui não me cheira bem. E não são as minhas meias. O nome desse senhor é Sonia Langdon. Hã? Quem é você? E como sabe o meu nome? Meu nome é Sephilev. E o seu nome é Langdon porque você é um doutor de Cambridge. Todos conhecem você. Sim, mas o que você está fazendo aqui? Tem um cadáver aqui, você não está vendo? Ele é o meu avô Langdon. O seu avô? Exatamente. Sonia é o meu avô. Poxa, que estranho para uma neta encontrar o avô nessas condições. Vamos, você não deve olhar para ele. Não, eu quero vê-lo. É tão triste para mim. Mas Langdon, algumas semanas antes, ele queria dizer alguma coisa para mim. E eu acho que só você pode me ajudar. Eu? Mas o que eu tenho a ver com isso? O senhor é especialista em eletroquímica, não é? Sim, realmente essas equações estão aqui. Eu não... Muito estranho isso. Esses símbolos, Langdon, não são só no corpo do meu avô que eles estão. Como assim? Eu vi eles em outros lugares do museu. Hã? Sim, Langdon. Você está me dizendo que antes de morrer, ele escreveu todas as equações de oxirredução no seu corpo e ele saiu escrevendo por todo o museu? Isso não faz sentido. É, Langdon, ele era um velho muito forte. Vamos comigo, por favor. Eu quero que você me ajude a desvendar o mistério que matou a vovó. Eu amava tanto a vovó. Era muito apegada a vovó. Ele realmente era muito forte. Ele devia tomar bastante chamito. Então vamos, Langdon. Rapa fora, tá pra lá. Sim, vamos. Vem. Vovó, Por que você está rindo? Seu avô morreu? vá pra lá, eu tenho um momento com meu avô. Ah, tá, desculpa. Vovó, por mais que eu tenha sido relapsa com o senhor, me perdoe, vovó. Me perdoe. Me espere, Langdon. Venha logo. Isso tudo ainda não entrou na minha cabeça, assim como o seu cabelo. Langdon, olha aquele quadro. Por que são todos separados as etapas? Nossa, aquilo naquele quadro. Bom, aquilo são as causas das semi-reações. Pois apesar de a oxidação e a redução ter de ocorrer simultaneamente, em geral é conveniente considerar os processos separados. Por exemplo, como naquele quadro, aquela oxidação. Oh, meu Deus.